Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Patrick, você vai lembrar dele, zagueiro, hoje com 26 anos de idade, revelado na Portuguesa e que integra o Novo Horizontino. O jogador tem sido bastante assediado no mercado. Houve proposta oficial do Curitiba e da Chapecoense, o Novo Horizontino recusou as duas ofertas. Mais recentemente, sondagens, ainda assim propostas em definitivo, do Santos e do São Paulo. Posso contar também que o Dorival Júnior gosta bastante do Patrick. O fato de ser canhoto, zagueiro com personalidade e qualidade para saída de jogo, conta a favor do atleta. Importante registrar que o Corinthians acaba de negociar por empréstimo com obrigação de compra em caso de 10 partidas o Choca. O zagueiro que era do Corinthians foi vendido ao Torino, foi emprestado ao Torino por 1,5 milhão de euros. Se ele disputar pelo menos 10 partidas daqui até o fim da temporada europeia, o Torino é obrigado a comprá-lo por mais 4,5 milhões de euros. E é exatamente por conta dessa lacuna que existe a expectativa de que o Corinthians possa entrar na parada. Se não entrar, vai correr o risco de perder o jogador para um rival. Patrick, que havia sido comprado da Portuguesa por 800 mil reais. Hoje a pedida no Novo Horizontino gira na casa dos 6 milhões de reais. Hora de falar sobre o São Paulo, informação bem legal. O Tricolor tem desde novembro do ano passado um acordo fechado para prorrogação do contrato da New Balance. A atual fornecedora de material esportivo do São Paulo tinha vínculo até dezembro desse ano. O novo contrato, que vai ser anunciado muito em breve, prevê a extensão do vínculo até 2032. Antes da confirmação, São Paulo só precisa da oficialização e da votação, aprovação do Conselho Deliberativo, algo que deve acontecer com naturalidade, até porque o novo contrato é muito melhor do que o atual. São Paulo vai ter direito a luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Isso sem falar em valores mínimos garantidos. Para completar, os repasses também serão maiores. Estou atrás dos números para trazer para vocês, mas posso assegurar que o São Paulo da New Balance, versão 2026 a 2032, vai receber muito mais dinheiro do que no último contrato. Hora de falar sobre o Corinthians, que vai tentar mais uma vez um chapéu no São Paulo. O Tricolor conversa desde o ano passado com o Alan, volante que pertence ao Flamengo. O Timão já havia feito uma primeira tentativa, não avançou. Sem acordo com o Alisson, que pertence ao São Paulo, o Corinthians vai focar seus esforços na contratação do jogador do Flamengo. E, inclusive, com a presença dos dirigentes de Flamengo e Corinthians em Brasília para a Supercopa do Brasil, jogo marcado para a tarde desse domingo, mais uma oportunidade para Marcelo Paz e companhia tentarem avançar nesse empréstimo. O grande trunfo do São Paulo nessa disputa com o Corinthians é a vontade rubro-negra em contar com Marcos Antônio. O Flamengo já fez uma primeira proposta que foi recusada. Fará uma segunda e pretende utilizar o Alan como moeda de troca para convencer o São Paulo a vender o Marcos Antônio. E é isso que torna o Corinthians alguém com menos chances da contratação do Alan, volante que nem sequer foi relacionado para a decisão da Supercopa do Brasil. Detalhe importante, Saul, que passou por cirurgia e está completamente sem condição de jogo, está entre os relacionados do Flamengo para a decisão em Brasília. Ele viajou com o elenco, está junto da delegação. O Alan, em boas condições físicas, não foi nem sequer relacionado, algo que já havia acontecido no Intercontinental de Clubes do ano passado, o torneio que foi disputado no Catar. Você gostaria do Alan no seu time? Qual o valor dele? O que você pensa sobre o jogador do Galo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Flamengo conseguiu um trunfo importante para tentar tirar Marcos Antônio do São Paulo. É que o volante está decidido a jogar no rubro-negro. Não dá para dizer que o Marcos Antônio vai forçar sua saída, mas certamente Rui Costa, o homem de futebol do São Paulo, e Rani Massis, presidente do São Paulo, escutarão do jogador sua vontade de se mudar para a Gávea. Entre os motivos, o fato de receber um salário bem maior no Rio de Janeiro na comparação ao São Paulo, a possibilidade de ser campeão com mais frequência no Fla do que no Tricolor, além de um calendário mais homogêneo. Só para entender, na temporada passada, Marcos Antônio teve 4 lesões diferentes e desfalcou o São Paulo em 23 partidas. A preocupação do Marcos Antônio é de que no São Paulo, como protagonista, ele precisa jogar praticamente todas as partidas. No Flamengo, ele chega para disputar a posição e ser utilizado com menos frequência. Dessa maneira, ele entende que vai se machucar menos e pode ser ainda mais útil. A primeira proposta, como eu contei para vocês, já foi recusada. O Flamengo ofereceu 6 a 7 milhões de euros, além do repasse por empréstimo com ajuda nos salários do Alan.
São Paulo, que é uma cifra bem superior, não tem a informação de 25 milhões de euros, como alguns setoristas do São Paulo chegaram a divulgar, mas existe de fato uma negociação e o Flamengo vai tentar fechar essa contratação o mais rápido possível. Quero falar agora sobre Cauli, velho sonho do São Paulo e fora dos planos do Bahia. Cauli fez um péssimo clássico contra o Vitória, triunfo do Bahia por 1-0 no Barradão. A partir daí a coisa ficou meio ruim para o Cauli, que pediu aos dirigentes do Bahia para ser negociado. Ele tem salário alto e essa saída permitiria ao Bahia economizar dinheiro e utilizar essa grana num outro jogador. E é por conta disso que há uma expectativa de que as tratativas com o São Paulo possam ser retomadas. Antes de gravar esse vídeo, cheguei a consultar uma fonte do São Paulo que admitiu que fez uma proposta oficial de empréstimo. Na oportunidade, o Bahia não quis fazer negócio, só aceitaria liberá-lo em definitivo. Com essa mudança no status do Cauli no tricolor de aço, dá para imaginar que São Paulo e Bahia possam retomar as tratativas. Seria hoje a opção mais fácil entre todas as complicadas negociações que envolveram São Paulo e um camisa 10. Tricolor já perdeu, por exemplo, o Julian Fernandes para o Rosário Central. São Paulo não conseguiu avançar com o Kevin Zenon, que pertence ao Boca Juniors. O Cauli seria uma retomada de uma tratativa que lá atrás não funcionou. O que você pensa sobre Cauli no São Paulo? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião. Jogador contratado do Ludogorets, da Bulgária, primeira temporada no Bahia muito legal, segunda boa. No ano passado já não foi tão eficiente assim. Hora de falar sobre o São Paulo, que saiu do buraco com uma semana perfeita. Você vai lembrar que na segunda-feira, depois de mais um tropeço no Campeonato Paulista, o clima era de enorme pressão para cima do Hernan Crespo. O treinador argentino correria risco de demissão caso tropeçasse contra Flamengo e Santos. Mas duas vitórias, ambas dentro de casa, 2-1 no Flamengo e 2-0 contra o Santos nesse sábado, mudaram completamente o clima. O São Paulo é um dos líderes do Campeonato Brasileiro depois de uma rodada e foi a 7 pontos no Campeonato Paulista, ocupando nesse momento a 11ª colocação, mais distante da zona do rebaixamento e até com chances de classificação para a próxima fase. O São Paulo vai precisar vencer os 2 últimos jogos contra a Primavera fora de casa, Primavera em casa, perdão, e Ponte Preta fora, para assegurar a sua passagem para o mata-mata, certamente com 13 pontos, e o São Paulo estará entre os 8 classificados. Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Hernan Crespo ressaltou a chegada de Rafinha, que vai funcionar como uma espécie de gerente executivo. Para o Crespo, o Rafinha conseguiu dar uma revigorada no ânimo de todo mundo e isso tem funcionado super bem. Só para completar a série de boas notícias, o presidente do São Paulo, Herem Assis, promete para os próximos dias o pagamento de 1 ou até 2 meses de direitos de imagem, graças à grana que vai ser conseguida com a venda de Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. Lucas Ramon, lateral direito contratado no início da temporada, deve começar a treinar com o restante do elenco. A partir dessa segunda-feira já havia contado para vocês que o São Paulo e o Mirassol enfim se acertaram para a transferência imediata do lateral direito. Para completar sobre o tricolor, Crespo foi perguntado sobre a chance de Marcos Antônio virar reforço do Flamengo. E a resposta, abre aspas, interesse do Flamengo é normal. Ele joga bem e times com dinheiro vão tentar comprá-lo. Mas o Marcos Antônio tem um preço e a diretoria vai colocá-lo esperar. Reparem que o Crespo não garantiu a permanência do Marcos Antônio. Já contei para vocês ao longo da semana que o volante, que fez bom jogo contra o Santos, pretende se mudar para o rubro-negro. Hora de falar sobre o São Paulo. Existe alguma possibilidade de Zenon, meio atacante do Boca Juniors, estar perto de virar reforço do São Paulo? Questionei uma fonte tricolor antes de gravar o vídeo e a pessoa assegurou que não existe nenhuma negociação quente ou próxima de ser concretizada pelo São Paulo. Em relação especificamente ao Zenon, o jogador até gostou da ideia de trocar o Boca Juniors pelo São Paulo. No Boca ele não tem conseguido ser protagonista e existia a promessa de que por aqui ele teria bastante espaço, mas não houve acordo entre Boca Juniors e São Paulo. O tricolor não tem grana para comprá-lo e solicitou um empréstimo com opção de compra. Essa oferta foi recusada pelo Boca Juniors. Nicola, mas o São Paulo acaba de embolsar 2,5 milhões de dólares da venda do Rodriguinho. Não daria para usar essa grana para fazer essa negociação? A ideia do presidente Herem Assis é usar praticamente todo o dinheiro vindo da transferência do Rodriguinho para pagar direitos de imagem atrasados. Ele não quer que o tricolor continue atrasando 2 meses e evitando
o complemento do terceiro mês pagando na última hora. Essa situação o incomoda demais. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que foram até aqui apenas 14 mil ingressos vendidos de forma antecipada para São Paulo e Flamengo, estreia do Tricolor na noite dessa quarta-feira no Morumbi. Expectativa de pouca gente no estádio. Isso é reflexo da péssima campanha no Campeonato Paulista. O time é o primeiro fora da zona do rebaixamento, tem mais derrotas do que vitórias na era Crespo e pior defesa do Paulistão, com 10 gols sofridos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.